E aí pessoal, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos, aqui é o Thiago e nesse vídeo explanarei para vocês um filme de drama e guerra onde veremos um soldado norte-americano por horas tentando escapar da mira de um atirador de elite, tendo como principal proteção um simples e frágil muro em ruínas no meio do deserto iraquiano. O filme da vez se chama Na Mira do Atirador. A premissa do filme se passa no ano de 2007, no final de uma guerra dos Estados Unidos com o Iraque. Dois oficiais do exército norte-americano são enviados para uma missão de investigação sobre estranhas mortes em um local remoto do Iraque. O sargento chamado Matthews, junto com seu soldado observador chamado Isaac, estão há mais de 20 horas vigiando o canteiro de obras de um oleoduto. Eles observam que há 8 vítimas, 6 operários e 2 seguranças. Depois de todo esse tempo de observação e nenhum movimento acontecer, o sargento Matthews fica impaciente e acredita que não há inimigos lá, deduzindo que os soldados iraquianos devem ter recuado após o ataque. Essa dedução ele se baseia no arranjo dos cadáveres de trabalhadores da construção e soldados espalhados pelo local. Isaac, no entanto, não concorda em acreditar, achando que este pode ter sido o trabalho de um franco-atirador muito proficiente e que ele ainda pode estar lá fora esperando para atirar. Isaac também acredita que eles podem estar lidando com Juba, um infame atirador iraquiano de tiro certeiro. Mas Matthew descarta isso, dizendo que nenhum atirador iraquiano pode ser tão bom assim. Depois de mais algumas horas, a inquietação de Matthews está chegando ao seu pico e ele está prestes a sair de sua posição e ir para o local averiguar de perto. Ele reafirma suas crenças, dizendo que não há ninguém lá, e tenta fazer com que Isaac concorde, mas seu observador não consegue se decidir sobre isso, ficando em dúvida se pode haver um atirador profissional por aí esperando que eles deslizem ou simplesmente não haver nenhum de fato. Finalmente, o sargento Matthews decide sair de seu esconderijo e vai para o canteiro de obras a fim de investigar o local de um ponto de vista mais próximo, e em seguida obter um dos rádios de um dos soldados americanos já falecidos. O sargento fala para Isaac lhe dar cobertura durante seu movimento lá embaixo. Enquanto ele vigia suas costas, Matthews entra em campo com sucesso. Porém, Isaac perde os olhos nele por um momento quando sua mira fica embaçada. Matthews o repreende por ainda não tê-lo substituído, indicando que esse escopo específico já havia apresentado defeito antes. Então Isaac o lembra que ele pertenceu a um ex-camarada já falecido em combate chamado Jean, e tem um valor sentimental para ele. Matthews diz a ele que é uma coisa ruim ficar carregando a luneta de um morto. Durante a investigação dos corpos no campo, Matthews fica perturbado quando percebe que os homens mortos sofreram tiros na cabeça, um sinal de que eles foram realmente atingidos por um atirador. Matthews tenta determinar de que direção as balas vieram, mas Isaac diz a ele para dar o fora de lá. Porém, infelizmente é tarde demais e Matthews é atingido pelo atirador invisível. Isaac corre para tentar salvá-lo, mas é atingido algumas vezes, porém, por sorte, nenhum tiro letal. Então ele consegue encontrar refúgio atrás de um pequeno muro em ruínas. Uma vez atrás da parede, ele amarra um torniquete em torno de seu ferimento de bala na perna direita para parar o sangramento e depois tenta usar o rádio para falar com a base e serem extraídos do local. Mas ele descobre que infelizmente o atirador conseguiu acertar na antena, causando assim dano ao rádio e impossibilitando de conseguir qualquer contato. Mais tarde, Matthews tem a ideia de pegar seu rifle e tentar atirar no atirador, apesar dos avisos de Isaac de que com isso ele pode ser morto na hora, antes mesmo de conseguir dar qualquer tiro. No entanto, Isaac percebe que ele desmaiou devido à grande perda de sangue que teve. Nesse momento, Isaac usa esse tempo para remover a bala de sua perna e limpar a ferida, porém logo em seguida ele também desmaia de exaustão. Logo depois ele é acordado ao receber uma comunicação de sua base em seu transmissor. Ele então relata sua terrível situação e solicita extração médica para si e Matthews. No entanto, Isaac, no desenrolar da comunicação, fica desconfiado quando o despacho pede para que ele se exponha atirando em pé, para que eles possam determinar sua localização. Isso, claro, seria uma tolice, pelo fato de Isaac nesse momento estar na mira de um atirador, e também porque não era nenhum tipo de protocolo que ele conhecia. Quando então Isaac ouve uma falha no sotaque do despacho e ele percebe que na verdade era o atirador quem estava falando com ele, que pegou o acesso à sua frequência de rádio e estava tentando enganá-lo para que ele revelasse sua exata localização. Percebendo que foi descoberto, o atirador então fala que quer ter uma conversa com Isaac e conhecê-lo mais. Ele inicialmente concorda, mas fala para o atirador que já que era ele quem estava querendo conversar, então ele mesmo que começasse a falar. O atirador então começa e diz que é apenas um civil normal. Isaac, enquanto isso, aproveita para tentar calcular onde o atirador pode estar. Depois de ficar impaciente com a conversa, Isaac acusa o atirador de realizar atos autodestrutivos com seus tiros, porque a guerra acabou e as pessoas que o atirador matou estavam apenas trabalhando em um projeto para benefício de seu próprio país na construção de algo que levantaria dinheiro suficiente para reviver a economia iraquiana. O atirador, então, ouvindo isso, ri e diz a Isaac que ele sabe que o dinheiro não é para o povo iraquiano e que a guerra não acabou. Definitivamente não para Isaac agora. Ele continua a escanear a área em busca do atirador, que então lhe diz que é sua vez de compartilhar algumas histórias de família.
Isaac, porém, não quer saber mais de falar nada, então o atirador o ameaça dizendo que vai atirar em Matthews. Ele acha que é apenas blefe do atirador, quando então ele cita sobre Dean, o falecido camarada de Isaac, demonstrando saber sobre ele. E é nesse momento que Isaac percebe que o atirador vinha ouvindo a conversa dele com Matthews pelo rádio o tempo todo. A sede bate e Isaac tenta beber um pouco de água, mas vê que sua garrafa também foi atingida. O atirador então revela que ele deve estar com muita sede, pois atirou no seu cantil de água, e que também atirou no rádio naquele ponto específico da antena para cortar sua comunicação com a base e em seu joelho para incapacitá-lo. Isaac, ouvindo isso, se recusa a acreditar que alguém poderia ser tão preciso assim. O atirador também fala que em breve Isaac irá desmaiar devido ao seu ferimento, pois ele o tinha acertado em sua veia poplítea no joelho e que ele irá sangrar sem parar. Isaac, então, ouvindo isso, começa a ficar desesperado e com muita raiva. Depois passa um tempo tentando encontrar o atirador e determinar que tipo de arma ele estava usando. Em certo ponto, ele chama o atirador de terrorista, que acha isso irônico, pois era Isaac quem estava no país de outra pessoa atacando-os naquele momento. Em meio à conversa, a certo ponto, Isaac consegue ouvir um ruído de algo como que um latão de ferro batendo. Então ele usa seu monoscópio e vê o vento balançar um pedaço de chapa de ferro em uma pilha de lixo à sua frente e percebe que encaixava visualmente exatamente no mesmo tempo das pancadas de som que estava ouvindo no rádio enquanto conversava com o atirador. Isaac então acha que realmente se tratava de um profissional, pois não tinha como alguém ficar lá por tanto tempo se não fosse um. Ele acredita fortemente que o atirador é de fato o famoso Juba, um atirador mestre que estava aterrorizando os soldados americanos já há algum tempo, fazendo suas vítimas e nunca sendo encontrado. Mas ouvindo as palavras de Isaac, o atirador descarta isso. Porém, Isaac determina também que ele com certeza foi treinado pelo exército americano e depois usou as habilidades que aprendeu com eles para atraí-los. Porém, novamente o atirador discorda, afirmando que ele só está atacando quem o atacou primeiro. Alguns momentos depois, Isaac tenta inutilmente usar o seu capacete para atrair algum disparo do atirador, onde assim ele poderia conseguir saber a localização exata dele. Mas obviamente isso falha terrivelmente. O tempo passa e em certo momento ele se arrisca, aproveitando um breve levantar de poeira, e tenta chegar a um dos cadáveres dos soldados para pegar o seu radiocomunicador, água e algo para comer. Isaac tenta voltar e vemos aqui claramente que o atirador realmente só está tendo aquilo somente como um jogo, pois tem ele na mira e não dispara para acertá-lo, e sim somente para aterrorizá-lo. No tiroteio, parte do muro cai e o monoscópio é destruído ainda mais, o que faz o atirador zombar dele. No entanto, em meio à zombaria, Isaac recebe a estática do transmissor de Matthews e percebe que ele não só está vivo, como também acordado. Isaac então diz a Matthews que o atirador está no lixo a uns 1.500 metros e lhe passa as coordenadas. Ele tenta distrair o atirador enquanto Matthews tenta se aproximar de sua arma para depois determinar a localização dele. A poeira começa a cobrir o local em que Matthews está e ele usa essa oportunidade, alcança seu rifle e tenta atirar às cegas na pilha de lixo, mas seus esforços são inúteis, pois o atirador devolve o fogo acertando-o no ombro esquerdo e depois o acertando fatalmente na parte de trás da cabeça enquanto tentava desesperadamente rastejar para onde Isaac estava. Já sem esperanças, Isaac grita dizendo que quer ir para casa. O atirador então diz que o deixaria ir, porém ele mesmo é que não quer ir, pois ainda estava ali mesmo sabendo que a guerra tinha acabado, e pergunta novamente o porquê ele estava naquele lugar. Isaac, já em desespero, revela que ainda está no Iraque porque foi ele quem na verdade matou Jim, o dono do monoscópio, dizendo que tentou acertar um atirador inimigo, mas errou e o tiro foi fatalmente direto em Jim, seu companheiro, e teve que mentir para todos sobre isso. Algum tempo depois, o rádio de Isaac intercepta a comunicação entre seu capitão e alguns dos outros soldados norte-americanos, mas por causa do dano em seu rádio ele não consegue se comunicar com eles. É nesse momento que ele ouve o atirador falando com seu capitão, se passando por ele, Isaac, dando sua localização, e então os soldados informam que chegarão dentro de 1 hora e também lhe passam o local exato onde irão pousar. Isaac, impotente, ouvindo o atirador se passar por ele, imagina o tanto de vezes que ele já deve ter feito isso e quantos ele já matou com essa emboscada. A cena muda e vemos Isaac acordar com um corvo que estava bicando suas feridas. Nesse momento, ele então tem a ideia de pegar o rifle de Matthews. Depois de pegá-lo, ele se prepara para tentar atirar no atirador que já não estava mais se comunicando pelo rádio. Nesse momento, ele percebe helicópteros se aproximando da área. Então tem a ideia de empurrar a parede que o estava protegendo. Depois que ela cai, Isaac aponta o rifle para a pilha de lixo esperando o momento certo. Quando então o atirador dispara, mesmo sem ter uma boa visibilidade de Isaac devido à poeira da parede caída, e assim revela sua localização exata. Isaac agora tem um alvo. Ele atira, mas não consegue determinar se atingiu de fato. Ele então arrisca e fica de pé em sua posição e nada acontece, assim fazendo-o imaginar que conseguiu acertar de fato no atirador. Momentos depois, o helicóptero pousa e os soldados vêm em seu auxílio, colocando-o numa maca e o levando para o helicóptero. Ele tenta avisá-los sobre o atirador, mas estava muito fraco para falar adequadamente. Os soldados cuidam do ferimento de Isaac e assim que eles passam por cima da pilha de lixo, o atirador ataca atirando no helicóptero e matando alguns soldados.
Isaac tenta avisá-los que o atirador está no lixo, porém é tarde demais. Mas alguns tiros e o helicóptero cai, matando todos a bordo. Na cena final, a base tenta contato com soldados, porém quem fala é o atirador, que novamente pede ajuda para uma outra equipe de resgate armando uma nova emboscada. Obrigado por assistir e se gostaram, por favor, deixem aquela força com seu like e sua inscrição aqui no canal para mais vídeos como este. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Fui!